Meus caros, esta revista das primeiras páginas hoje vai ser um pouco mais longa e vou-me cortar o vídeo de certeza, mas vá lá, logo vemos o que é que vai acontecer. Portanto, estamos aqui a comentar as primeiras páginas do dia 11/7. E o Correio da Manhã traz-nos uma fotografia muito alarmante. Diz: perigo máximo. A previsão do tempo é a pior possível para os incêndios. A onda de calor vai continuar e pode passar os 45 graus. A temperatura no solo atinge 60 graus na Península Ibérica. E o que é que isso implica para as pessoas e para as empresas? O estado de contingência. A fotografia refere-se a Odivelas. Ontem à tarde há um bombeiro ferido com gravidade em Ancião. Eu, logo de manhã, recebi uma mensagem no meu telemóvel da ProCiv a aconselhar-me a não fazer fogos florestais hoje. Ainda bem que me recomenda isso, que eu, por acaso, distraído como ando, até estava a pensar em fazer meia dúzia de fogos. De manhã de 4 ou 5 e à tarde mais 5 ou 6, mas sendo assim já não faço fogos florestais. Eu espero que eles também tenham enviado esta mensagem aos incendiários. Àqueles que há 40 anos lançam fogo a Portugal, de uma ponta à outra, e dos quais ninguém fala. Só quando é apanhado algum é que vem uma notícia e está a dizer: um débil mental, um bêbado deitou fogo a uma mata. Não deitou fogo a uma mata, não. Ele deitou fogo a dezenas de matas na vida dele. E em cada ano que passa, está visto que um incendiário pode deitar fogo a 7 a 10 matas. Portanto, deitam fogo às matas que quiserem e não há problemas nenhum. Isto segundo estudos que li aqui há uns tempos. E como é que nós sabemos isto? Nós sabemos isto simplesmente porque eles confessam. Eles são apartados e confessam que já há muitos anos que deitam fogo às matas e que por ano chegam a deitar fogo a 10 matas. Ora, esta que é a principal origem dos fogos florestais em Portugal. Tradicionalmente, esta origem não é combatida. O governo não quer saber, ou finge não querer saber, de quem realmente incendeia as matas. E por isso lança a culpa para toda a gente, para o povo, para os eucaliptos, que também se incendeiam automaticamente, para os terrenos que não são limpos, como se a mata se incendiasse por autorrecriação, pelas altas temperaturas, como se isso alguma vez tivesse produzido um único incêndio. É completamente falso. Essa história das beatas também, que se atiram pelas janelas, que depois incendeiam o país inteiro. Isto pode acontecer um caso em 10 mil e é preciso muita sorte, ou muito azar neste caso. É muito difícil, quem já fez a experiência sabe do que falo, é muito difícil que uma beata lance fogo, seja o que for, por mais seca que esteja a palha. Já é mais fácil e frequente que o uso de máquinas de limpeza de terrenos, as pessoas estão a limpar os seus terrenos, uma roçadoira, como eles chamam, a máquina atinge uma pedra, saltam milhares de faíscas e uma delas, 2, 3, podem iniciar um fogo. Isso sim tem acontecido. Agora, beatas é praticamente impossível, é mais um mito urbano. Façam a experiência, mantenham-se alerta e vão ver que é completamente impossível uma beata incendiar, seja o que for. É, como eu digo, mais um mito. Há uns anos até se dizia outra coisa, que eram os fundos das garrafas e tal, mas os incêndios começam de madrugada, à meia-noite, 2 da manhã, aí não há muitos churrascos e o sol também não está muito forte a essas horas, para que através do fundo da garrafa, feita lente, possa incendiar, seja o que for. Deixemos-nos de rodeios. 90 e tal % dos incêndios são provocados pelo homem e de forma dolosa, propositadamente, intencionalmente, nem sequer é distração. 90 e tal. Não digo que não haja 10%, se calhar um pouco menos, que não sejam publicados também pelo homem, mas de forma não intencional. Sim, a trabalharem com essas tais máquinas, realmente isso pode acontecer e tem acontecido, e aqui no meu concelho já aconteceu várias vezes, portanto, é verdade que isso acontece, mas é uma minoria de incêndios. Tratores, máquinas de incêndio, é uma minoria. O grosso é realmente os incendiários. Houve uma única palavra sobre os incendiários nas televisões? Não, eles não existem. Houve algum político falar dos incendiários? Não, não existem. Mas são esses que provocam mais de 90% dos incêndios, como toda a gente sabe. E, para além de provocarem a esmagadora maioria dos incêndios, provocam os piores, porque eles não colocam o fogo só num sítio. Eles conhecem bem as matas, rodeiam-nas e colocam em 3, 4 pontos diferentes que conhecem bem. E exatamente é aí que os piores incêndios começam, porque começam simultaneamente em locais diferentes, praticamente simultaneamente. Não é num só local, isso seria fácil de atacar, é em vários. Os bombeiros estão a atacar um, imediatamente aparece outro a 500 metros, imediatamente aparece outro a 1 quilómetro. E quer dizer, não há dúvida nenhuma que é a mão humana, a mão
criminosa que ateia a esmagadora maioria dos incêndios e praticamente todos aqueles que se tornam os incêndios mais graves, justamente pela estratégia aplicada. E é esta a principal notícia, praticamente a única até do Correio da Manhã, mas está aqui uma mais abaixo que merece também algumas considerações. PSP monta cerco a bares e apanha 5 fugitivos. Foi na madrugada de anteontem, como vimos, a CNN fez gala de acompanhar as dezenas de agentes da PSP e Polícia de Intervenção, viu-se tudo isso no caso de Sodré, em direto, durante horas, aquela madrugada, a CNN esteve ali a entrevistar o Sr. Comissário a explicar o que estavam a fazer. Bom, mas entretanto detiveram 5 homens, até depois disseram 7. E no Correio da Manhã vem agora dizer que eram 5 fugitivos. Fugitivos, meus caros. Bem, não é fácil um fugitivo estar em pleno coração da diversão de Lisboa. Quer dizer, e há quantos meses ou anos lá estará? Aquilo é o centro, estão ali milhares e milhares de pessoas. Um fugitivo que anda fugido à justiça foge para ali, para o meio do povo. Bem, só mesmo tendo a certeza absoluta que ninguém o vai ali buscar. É completamente impossível, não cabe na cabeça de ninguém, que um tipo que anda fugido à justiça, que devia andar a monte, se vai inserir no meio onde estão milhares e milhares de pessoas, falando com milhares de pessoas. Mas foi isso que eles fizeram. Portanto, vejam lá o receio que eles têm de ser apanhados. Por acaso, neste particular, tiveram azar. E pergunto novamente, onde estará o Clóvis? O Clóvis, um dos presumíveis assassinos do jovem PSP, Fábio Guerra, onde é que ele andará? Aquele que negociava com a polícia a sua própria rendição, mas acabou depois por nem sequer aparecer. Onde estará o Clóvis? Olha aqueles 2 irmãos, aqueles cidadãos ou cigadãos, como queiram, que em Coimbra, à porta do McDonald's, quase mataram ao pontapé, à cabeça, à pancada, aquele jovem que ficou desfigurado. Isso já foi em 2017. Onde andam eles? Toda a gente garante que eles continuam em Coimbra. Pois é. Mas a senhora juiz diz que não pode passar mandatos de captura para 70 acampamentos. Portanto, o mesmo a dizer que enquanto morarem em acampamentos, toda a gente está salva. O JN diz-nos que o governo já nomeou mais de 800 pessoas para os gabinetes e as despesas mensais com salários de 2,53 milhões, mensal, milhões, mas menos do que no passado. Portanto, se no passado foi pior, sendo assim estamos muito bem. Dados do Ministério do Ambiente e 3 secretarias de Estado por publicar. Não faz mal, não há problema. Contra isto é que o Costa não alerta contra os milhares de boys que têm ao seu serviço e as suas famílias políticas todas, isso. Ele não alerta. Também não alerta para a equipa da VMER em Castelo Branco, que está em contentores há 17 anos. Também não alerta. Mas alerta para os incêndios. Alerta máximo até sexta-feira, ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, risco de incêndio é o mais elevado dos últimos 42 anos em todo o país. Só que eu acho que com tanto alarido e com tanto alerta, eu acho que os incendiários estão até com medo de trabalhar. É capaz de ter sido uma boa estratégia, sabe? Encher o país de medo dos incêndios, que até os incendiados colheram, como se diz aqui, colheram medo e, portanto, ficam em casa à espera que o pior passe e que não olhem tanto sobre eles. É capaz de ser uma estratégia inteligente, é capaz. O Público traz-nos o problema da seca, o pior é daqui para a frente, o verão com pouca chuva e temperaturas acima do normal, mas não se coibiram de continuar a produzir energia elétrica nas barragens até elas chegarem quase à areia. Também ninguém se lembra de mandar dragar as próprias barragens, porque elas estão a ter neste momento talvez uma capacidade de 1/3 do normal, têm mais de 30 anos, estão assoreadas até acima da areia, mas ninguém a retira e, portanto, nós não temos barragens, nós temos mini barragens, temos blocos de inertes, não é? Outra notícia, o acordo fiscal entre Portugal e Angola, assinado há 3 anos, não saiu do papel. Mas era para sair. Mas espera lá. As coisas que este governo faz é para saírem do papel. Alguma delas é... Bom, não sabia, olha, fiquei a saber. Até agora as administrações tributárias dos 2 países nunca fizeram inspeções conjuntas. Sempre assim foi. Sempre assim há de ser, meus caros. PSD, nova direção, faz renovação geracional, sem ruptura. Luís Montenegro aposta em jovens dirigentes, muitos com idades na casa dos 30. O PSD tem mais futuro. Bem, eu acho é que estes dirigentes é que têm mais futuro, não o PSD. Mas isso sempre se fez. Chama-se as Jotas. Luís Montenegro,
chama-se AJs. O nosso primeiro-ministro vem de uma J, a JS. Os vossos jovens vêm das JSDs, ou agora JS2, agora neste caso é mais a JS2. Nada disto é novo, infelizmente parece que nesta direção do PSD nada é novo, nem o discurso. Parece ser tudo mais do mesmo. Tirando os milhares de outdoors que distribuíram por esse país fora, até nas vilas, pequenas vilas, com um novo partido, o Partido Acreditar. Aparece a cara do Montenegro, numa expressão assim meio esquisita, e depois aparece Acreditar. Não sei se é o Montenegro que acredita, se é para nós acreditarmos nele. E depois em baixo, para aqueles mais atentos, lá no fundinho do lado direito, uma cor e uma letra que até se confunde com o próprio fundo negro do outdoor, aparece uma sigla PSD. Bom, o outdoor todo ele tem cores escuras, o fundo é escuro, é negro, parece que estão de luto, e eu não sei se realmente não foi propositado. É uma boa ideia, porque este PSD está mesmo de luto. O Diário do Kremlin, que é o meu preferido, diz que o risco de pobreza sobe mais nas famílias monoparentais. Será porque é só um a ganhar para a casa? Ou será por causa do género? Bem, tem que estudar isso, temos que estudar. O pai e a mãe eram 2 a ganhar. Se for monoparental é só 1. Será por isso que o rendimento é menor? Bem, não sei, não foi estudado esse parâmetro, não foi. Escapou-lhes. Mas o Pordata diz, pandemia trouxe dificuldades aos portugueses, sobretudo aos mais frágeis. Como é que eles descobriram isto? Hein? É realmente preciso investigar muito. Perigo de entrar em carência já de 30%. A inflação vai piorar o cenário. A sério? A radiografia dos últimos anos mostra o aumento da dívida pública, com beneficiários de prestações sociais a subir 41,7%. Ora, aqui está. Os beneficiários das prestações sociais a subirem tanto como a inflação. 41,7%. A inflação real, não é do Costa. Parabéns, António Costa, parabéns, Governo Socialista, há coisas em que conseguimos subir. As exportações, guerra rouba 1,2 mil milhões à produção nacional. Sabem o que é isto? É uma fatia muito considerável, quer dizer que as nossas exportações estão a cair a pique, quer dizer que vamos sofrer isso já na pele este ano e para o ano, e adivinha-se apenas uma subida da carga fiscal, uma coisa ligeira, para substituir logicamente, o efeito dos impostos perdidos ou não ganhos pela exportação. Nós exportamos, não faz mal, vai-se buscar ao bolso dos portugueses. Matemática na ótica do utilizador, isso é comigo, dou aulas há 35 anos, ao erro. Novo programa, preocupa docentes. Eu ainda não vi o programa, não me foi enviado, talvez porque estive a corrigir os exames deste ano, do 9º ano, as provas globais, como lhe chamaram, que não serviu rigorosamente para nada. Então os alunos já tinham as notas em casa quando fizeram os exames, isto é o cúmulo. Palavra de honra. Bem, mas enfim, vamos lá ver o que é que vai dizer este novo programa de matemática. E uma notícia sobre a Rita Matias, deputada do Chega. Jovens do interior têm mais coragem que os da cidade, onde supostamente há mais liberdade. Curioso, um artigo da deputada do Chega no Diário do Kremlin, vale a pena ler. E o jornal o inevitável. Calor tórrido, risco máximo. Vamos ter ondas de calor mais frequentes e com máximas mais extremas. Alerta um tipo qualquer. O que é que leva estes fanáticos? O planeta tem 4,6 mil milhões de anos. Só medimos temperaturas nos últimos 100 anos e, ao princípio, com termómetros de mercúrio, com erros de mais de 1 grau ou 2, no princípio, há 100 anos atrás. Agora, com termómetros digitais, não é? Agora até se mede por satélite. Hoje em dia, satélites estão a centenas de milhares de quilómetros de altitude. É óbvio, este planeta já teve temperaturas superiores ao dobro, ou triplo, ou quádruplo do que tem agora, e não é preciso recuar muito. Não é preciso recuar até o início da formação do planeta. Recordes serão batidos sempre, tanto no calor como no frio, porque nós só medimos a temperatura há pouco mais de 100 anos e confiabilidade há pouco mais de 50. Nós estamos no início das medições de temperaturas. Nós não temos dados, nem teremos dados nas próximas décadas e nos próximos centenas de anos. Só com talvez 2.000 anos de dados é que nós estaremos autorizados cientificamente com um mínimo de fiabilidade para fazer uma análise do que se tem passado nos últimos 2.000 anos. É uma série normal. Não é nos últimos 20, nos últimos 30, isso vale zero. Isso só serve para os governos arrecadarem bilhões de impostos em taxas e taxinhas de carbono. Mais nada.
Isso é a maior fraude da história. Já sei que me vão cortar o vídeo aqui, mas pronto, fica assim. Só quando tivermos milhares de termómetros nos oceanos, milhares de termómetros em terra, todos fiáveis, e quando tivermos dados concretos com 1500, 2000 anos, é que poderemos fazer uma análise a sério do clima do planeta. Este planeta tem uma vida incomensuravelmente maior do que os meia dúzia de anos que andamos aqui a tirar temperaturas. Por amor de Deus, isto é ridículo. Isto, ainda há pouco mais de 15 mil anos, nós estávamos cobertos de gelo com 2 km, 3 km acima da nossa cabeça. Esse gelo derreteu há 12 mil anos. Foi por causa do homem, senhora. Foi por causa do homem que a última era glaciar terminou. Já nem falo nas anteriores, não havia humanidade sequer. Mas na última, há 15 mil anos, estava tudo cheio de gelo. Derreteu há 12 mil. Estamos há 12 mil em tempo quente. Será que isso foi por causa do homem há 12 mil anos? Foi por causa dos neandertais? Foi? Como é que a humanidade continua a engolir esta estupidez absoluta, senhores? Bater-se em recordes. Bater-se em um recorde, sim, é aquecimento e arrefecimento. Talvez não relativamente à última era glaciar, que a temperatura era capaz de ser sempre negativa. Nunca chegaria a positiva, não sabe, não havia termómetros, não havia humanidade, não havia, enfim, evoluída como hoje, não é? Portanto, mas foquem-se nisto. O gelo derreteu todo, só ficou nos polos. A culpa foi do homem. Há 12 mil anos, a culpa foi do homem, do dióxido de carbono, dos motores dos carros da altura. Querem fazer de nós parvos até quando? Há cerca de 6 mil anos, segundo dizem os cientistas, e temos uma cientista portuguesa a trabalhar nisso, vi no canal de História. Há 6 mil anos, sensivelmente, o mar gelou ali no Estreito de Gibraltar, e foi isso que possibilitou a que os berberes subissem até à Península Ibérica. Há 6 mil anos apenas. Houve uma vaga de frio muito grande, e isto é o pulsar normal do planeta. As temperaturas sobem, as temperaturas descem, voltam a subir, voltam a descer. Não há nada mais natural do que isto. De dia faz luz, de noite não há luz. De dia é mais quente, à noite é mais frio. Há o inverno nos países temperados, o verão também. Isto são os ciclos normais do planeta que estão sempre a ser alterados. Portanto, eu nunca fui negacionista, eu sou o oposto a isso. Alterações climáticas sempre houve, é o que temos de mais certo, mas desde sempre continua a haver. Se nós, a humanidade, estamos a influenciar realmente o clima, sim, nas grandes cidades, nos grandes aglomerados populacionais, sim, com milhões de carros, milhões de prédios, milhões de toneladas de cimento, sim, aí estamos. Nesses grandes centros populacionais, aí a temperatura sobe mais por ação da construção dos automóveis humanos. Agora, a 20 km daí, basta 20 km, a temperatura estabiliza, comporta-se normalmente, está tudo mais do que estudado. Nós somos uma formiga neste planeta. Nem que nós produzíssemos 10 vezes o dióxido de carbono que produzimos hoje, alteraríamos, fosse o que fosse, o clima global. Vejam que a concentração de dióxido de carbono é de 400 partes por milhão. Apenas é 0,04%. Se subir 1% dentro do 0,04%, fica 0,04% na mesma, meus caros. É ridículo. Não há hipótese de mudar, seja o que for. Eu gostava de ser vivo ainda quando se percebesse esta patranha, que esta patranha não foi mais do que uma historieta como tantas outras temos vivido, como a invasão do Iraque por causa das armas de destruição massiva, que nunca existiram. Como o alerta geral do planeta inteiro para uma pandemia em que alguns países nem sequer quiseram saber disso para nada e que não lhes aconteceu nada e que não durou muito mais do que uma gripe forte normalmente. Mas serviu, isso sim, serviu para destruir a economia de muitos países frágeis, incluindo a nossa, que já estava também completamente débil e com mais este impulso negativo acabou por ser destruída. Eu gostava de ser vivo quando visse todas estas patranhas e estas mentiras desconstruídas e explicadas à luz do dia. Bem sei que em termos das alterações climáticas eu não estarei, porque isto é o maior negócio do mundo de sempre. Põe a indústria farmacêutica e a indústria bélica a um canto. Os governos recebem mais de impostos das emissões de carbono do que faz a indústria farmacêutica e a indústria bélica juntas. E todos os anos, e cada vez mais, e à custa de nos meterem mais medo a dizer que as temperaturas vão subir mais, aumentam-nos as taxas de carbono e nós pagamos cada vez mais. Mas por incrível que pareça, por mais taxas que nós paguemos, a temperatura não baixa. Eu fico admirado. Então dizem-nos que temos que pagar taxas e impostos para as emissões de carbono. Nós pagamos tudo isso que eles mandam
Eles não fazem rigorosamente nada, pois não há nada que possam fazer. O que é que eles podem fazer para que as temperaturas baixem? Por amor de Deus. E então o planeta continua a subir a temperatura. Até o ponto em que descerá. Até à nova era glaciar, que se calhar está mais próxima do que se imagina. Nós já cá não estaremos. Mas os nossos bisnetos, provavelmente sim. Ao contrário do que dizem, porque o Sol está neste momento, e o Sol é que manda nisto tudo, é o Sol e as nuvens, o resto não me interessa nada. O Sol está a entrar num ciclo mínimo de 11 anos, e isto que estamos agora a assistir, este calor, é apenas uma coincidência? Vai haver todos os anos, todos os verões há calor. Eu sou do tempo em que em Coimbra, quando eu era estudante em Coimbra, o alcatrão das ruas derretia. Nós, para entrarmos em casa, tínhamos que deixar os sapatos cá fora, porque levávamos o alcatrão derretido para casa. O alcatrão pegava-se aos sapatos. Quando não havia o rio ainda, lá está, mais uma ação humana que aí sim alterou o clima em Coimbra, localmente. Quando não havia rio no verão, ficava aquela areia toda em brasa, aquilo era um calor que não se podia passar a ponte. Toda a gente se lembra disto. Agora está muito melhor, porque agora, a mercê das represas que se construíram, o rio tem aquela lâmina de água imensa, um espelho de água magnífico, portanto nunca mais houve essas temperaturas loucas. O alcatrão nunca mais derreteu também. Isso foi a ação humana. Isso foi positivo. Mas a humanidade só consegue alterar o clima, como digo, naqueles centros populacionais e naqueles locais onde ela se concentra. De resto, na natureza por aí fora, que é 99,999, nós não conseguimos alterar nada. E ainda bem. SNS, recuperação termida, com menos cirurgias e consultas no verão. Claro, temos agora os cirurgiões a fazerem urgências e se queremos ter urgências abertas. Isto bateu mesmo no fundo, mas claro, quanto mais se bate no fundo, mais ele desce. O Negócios traz-nos ainda em centrais Luís Fernandes, que diz apoios só compensam 10% do sobrecusto da energia. Portanto, o sobrecusto da energia que que Costa, vai dar o mesmo, anunciou que 30% eram pagos pelo Estado, afinal nem isso. Só compensam 10%. Mais uma mentira, mais uma patranha. Quem o diz é o CEO da Simpor, que diz que o cimento já custa mais 22% face ao final do ano. Mas não se esqueçam que a inflação costiana, de António Costa, é de 4%. Portanto, vocês, por mais que procurem, não encontram nenhum produto que tenha subido menos de, 15%. Já dou por baixo. 15%. Mas a inflação de Costa é 4%. Até o cimento já subiu 22%. Mas a inflação de Costa é 4. E 4 é capaz de ser um número mágico. 4 será, com certeza absoluta, o número de deputados que o Partido Socialista terá daqui a 12 anos. Porque é exatamente esse número de deputados que existem, os resquícios de partidos socialeiros que hoje existem em França, por exemplo, na Alemanha e nos países desenvolvidos. Só Portugal e Espanha é que ainda têm partidos socialistas fortes. Os outros ou já tiveram que mudar de nome, ou os que o mantiveram não passam de 6 deputados em lado nenhum. Ora, 4 é um bom número para Costa, e é isso que eu lhe desejo, que daqui a 12 anos, daqui a 3 legislaturas, haja 4 deputados do Partido Socialista naquela Assembleia a lutarem pelo povo, como hoje há 5 deputados do Bloco de Esquerda e 6 do PCP a encherem a boca com o povo. 5 mais 6. Percebem? O povo votou todo no PS, no PSD e no terceiro partido, que é o Chega. Mas o Berloque e o Partido Comunista, que juntos têm menos deputados do que o Chega sozinho, continuam a encher a boca com o povo, que não quer saber deles rigorosamente para nada. Um grande abraço e até amanhã.